Olá, seja muito bem-vindo a essa próxima parte do módulo 4, que fala o seguinte tema: o que fazer se uma criança foi abusada? E as instruções aqui, elas servem tanto para casos de confissão, quanto de suspeita ou até confirmação do abuso. Então, quando o adulto não sabe agir, isso só piora, só potencializa o trauma da criança. Então, se o adulto se utiliza de uma abordagem equivocada, mesmo que haja a melhor intenção do mundo em ajudar, isso pode alimentar a culpa, o medo e a vergonha. Esses três sentimentos que fazem parte da tríade do abuso que a gente fala aqui no workshop. Então, como agir quando a criança te diz que está sendo ou foi abusada? Então, o primeiro passo é dizer que você acredita nela. Por quê? Porque o abusador costuma dizer para a criança que se ela contar, ninguém vai acreditar nela. O segundo passo é afirmar com clareza que ela não tem culpa nenhuma. Então você pode usar frases como: você não tem culpa de nada, a culpa é daquela pessoa que fez isso com você foi a vítima. Tanto que abusadores tentam implementar esse sentimento na mente da criança, dizendo para ela: você é quem me provoca. E outras frases ele se utiliza, né, para poder implementar isso na mente da criança. Então, quando você dá esse passo aqui, que é esse passo 2, você quebra com esse sentimento de culpa que por tanto tempo o abusador tentou implementar na cabeça da criança. O terceiro passo é prometer que irá protegê-la. Então você pode usar frases como: agora eu estou aqui e eu vou te proteger. Isso só reforça ainda mais, sabe, o sentimento de segurança, né? Você supre essa necessidade de segurança emocional que a criança tem, né? Então você dizer isso acaba realmente combatendo esse sentimento de medo também, né? Que a criança às vezes tem de que quando ela for falar, os pais vão morrer, enfim. Então são tantas ameaças que ela ouve, né, do abusador. O quarto ponto é encaminhar a criança para um acompanhamento psicológico. Então todas as crianças e adolescentes que passaram por uma situação de abuso sexual precisam de acompanhamento psicológico sem exceção. Então, aqui durante o workshop a gente fala muito, né, sobre os impactos que o abuso causa na vida de uma pessoa. Então, é necessário avaliar esse impacto e poder tratar também, acompanhar esse vulnerável. E por que esse acompanhamento psicológico é necessário? Como eu falei, analisar os impactos que esse abuso teve na vida dessa criança e desse adolescente vai possibilitar intervir com um tratamento psicológico adequado, né, e poder lidar com essas consequências também. Então, esses quatro primeiros passos, né, que é dizer que você acredita nela, afirmar com clareza que ela não tem culpa, dizer que vai protegê-la, encaminhar para um acompanhamento psicológico, esses quatro passos representam, englobam uma abordagem necessária que é o chamado acolhimento afetuoso. Então, todo acolhimento envolve amor, carinho e firmeza. E em caso de suspeita ou confirmação de abuso, é importante você também tomar alguns cuidados. Que cuidados são esses? O primeiro aqui que a gente destacou é conversar com a criança, procurar um ambiente que garanta privacidade em um horário tranquilo. E o que é esse horário tranquilo? Como assim? É uma conversa que não pode ser interrompida por outras pessoas ou por um compromisso seu. A conversa ela precisa ter começo, meio e fim. Então não pode ser aquela conversa cortada, não pode ser ali no meio do pátio, ali no meio de muita gente ao redor, que às vezes te interrompe ou interrompe a criança, enfim. Então é importante ter esse lugar privado, né? Tanto que quando a gente está fazendo os nossos workshops, a gente preza para ter esse lugar também, que é a sala reservada que a gente chama, né? A gente decora a sala, prepara um ambiente bem leve para que essa conversa ela possa realmente acontecer também de forma leve, não tensa, pesada, né? Isso é importante. O ambiente também está com essa leveza e a sua fala também está com essa leveza, porque um tom sério pode até assustar a criança e levá-la a lhe agradar com as respostas. E o que é esse tom sério? É um tom ameaçador. É aquele tom assim que você diz: não tem que me contar, me diga o que aconteceu, e pressionando, pressionando, pressionando. Então é importante ter essa atenção também com a linguagem corporal.
Escute a criança cuidadosamente, sem interrupções, independentemente do que ela fale. Durante o nosso workshop, até nos vídeos, né, que você visualiza no canal do Timima, a gente fala muito sobre essa questão das reações, sabe? Então evite frases como que tragédia, meu Deus, que absurdo, né? Então evite isso. Busque controlar suas reações, né? Como eu estava falando anteriormente, porque a criança pode se assustar por lembrar das ameaças do abusador. É bem provável que a criança conte coisas muito chocantes, mas mantenha a calma. Se você não conseguir manter a calma, tem alguém ali também para dar suporte, caso você tenha que se retirar para se acalmar, né? Porque uma coisa é você ter uma ligação com a criança e estar ali ouvindo isso, né? Porque de fato você vai ter muitas reações ali que talvez você nem consiga controlar ali no primeiro momento. Então, se você tem alguém ali para dar um suporte, né, montar ali pessoas de confiança, estar ali junto também, é importante. Né? Tanto que na nossa sala reservada a gente prepara uma equipe justamente para isso, né? Porque é importante ter essas pessoas ali para dar esse suporte. Porque se você se desespera, a criança se desespera junto com você também. Agindo de forma emotiva, a criança vai se sentir em um ambiente de sofrimento e observar aquilo que muitas vezes os abusadores falam, dizendo: se você contar, sua mãe vai morrer, as pessoas vão ficar doentes, vão se chocar e não vão acreditar em você. Não fixe a sua conversa apenas na sua suspeita. Converse naturalmente, incluindo outros assuntos também. Você não precisa começar diretamente com a situação do abuso. Você pode perguntar, uma pergunta clássica que tem nas nossas dinâmicas. O que te faz se sentir bem? O que te faz se sentir mal? Quando a pessoa faz isso e tal. E aí a criança vai revelando, vai se lembrando. E você vai dosando também para não ficar algo muito tenso e só fixado ali numa situação que já é tensa em si. Então, temos alguns exemplos aqui de abordagens. Uma abordagem que é inadequada. Olha, eu estou percebendo algo diferente em você. Alguém está te tocando? Né? Imagine você como adulto, né? Alguém chegasse para você dizendo isso também. Oh, estou percebendo que você está diferente, alguém está te tocando. É estranho, né? Agora, qual é a abordagem adequada? E aí, como está na sua escola? O que você mais gosta de fazer lá? E o que você menos gosta? O que te deixa triste? O que te deixa mal? Então você vê que essa pergunta, apesar dela ser um pouco aberta, ela, na verdade, vai fazer com que a criança ela fique mais livre para poder responder e não fixe apenas na questão ligada ao abuso sexual. Então, diga que você está conversando porque se preocupa com a segurança da criança. E quando a conversa cair no assunto do abuso, você pode usar frases como: olha, só estou te perguntando isso porque me preocupo com você, eu quero cuidar de você e desejo o seu melhor. Não faça afirmações e perguntas do tipo: depois que você passou aí na casa de fulano, estou te achando meio estranho, o que está acontecendo? Se você fala assim, isso faz com que a criança se reprima, caso ela perceba um tom de ameaça. Então, outros exemplos aqui de abordagens. Uma que é inadequada. Por que você não quer ir mais na casa de fulana? Ela te tocou onde não deveria? Olha só, mais uma vez, né? Para pensar se alguém te fizesse uma pergunta dessa, se ia realmente ser algo que realmente ia te trazer para perto, ia fazer com que você realmente tivesse os seus sentimentos acolhidos ali. Agora veja uma abordagem adequada. Eu estou percebendo que você está incomodado e não quer ir mais na casa de fulana. Por quê? Aconteceu algo que te deixou triste? Mais uma vez aí, né? O foco vindo em acolher os sentimentos dessa pessoa, né? E não tentar descobrir alguma coisa, enfim, ali na marra. Não use frases em tom de ameaça, como você vai para a casa de sua amiga, né? Se alguém tocar nas suas partes íntimas, eu descobri, você não vai mais. Olha, isso já é uma frase em tom de ameaça. Me fale a verdade, porque se eu descobrir, depois vai ser pior. Essa aqui é clássica. Essa aqui tem bastante. Então, continuando. Se você não me falar a verdade, eu não vou mais confiar em você. Isso também é uma frase ameaçadora. Então, essa frase só reforça o que o abusador diz. O que o abusador diz? Adultos só confiam em adultos e não em crianças. Então, frases em tom de ameaça geram insegurança na criança. Então, o nosso objetivo é suprir a necessidade
de uma segurança na criança, né? Então, e não gerar insegurança. Então, o que você quer alimentar? A segurança ou a insegurança? Então, é importante a gente não falar esses tipos de frases aí em tom de ameaça. Não force a criança a responder perguntas. Frases inadequadas como me responda logo, eu tenho que saber a verdade, né? Isso só pressiona. É importante deixar claro que a criança não é a culpada, isso já foi falado, e diga que você vai pedir ajuda de outra pessoa, que é um profissional. Então você pode falar, ó, diante do que está acontecendo, vamos procurar ajuda com outras pessoas para você cuidar do seu coraçãozinho. Outro passo aqui muito importante: afaste a criança do suspeito ou abusador. Muitas crianças ficam durante muito tempo em uma situação de abuso, porque os pais e os responsáveis ficam se perguntando demais: será? Será que está acontecendo alguma coisa? Será? E passa esse tempo de tanto será, que aí o tempo ali a criança vai sendo abusada e outras consequências, impactos ainda maiores vão sendo gerados. O terceiro passo é denunciar. Quando a denúncia não acontece, o abusador fica protegido. Outras crianças correm risco de serem abusadas, porque normalmente quem abusa de um, abusa de mais de um. Isso é fato, gente. Quando a gente vê lá os casos de denúncia, vem o primeiro e começam a vir vários outros também, né, que sofreram com aquele abuso. Terceiro aqui, ó, passa a questão do sentimento de culpa. Só aumenta na criança. Por quê? Porque quem é punido é ele, às vezes ela precisa se mudar de cidade, a família tem que se mudar por conta da situação que aconteceu, né? O abusador sai impune. É isso que muitas vezes acontece, né? Então, a denúncia ela precisa acontecer. Em alguns casos é importante se certificar que a criança estará em um lugar seguro. Então, na hora da denúncia, é importante você falar claramente para as autoridades sobre a possibilidade do agressor causar dano maior à criança, né? Então, isso é fundamental. Ok? Então é isso, nós terminamos essa parte aqui, muito importante. Espero que você tenha gostado e fica aqui com a gente. Valeu!